Nos últimos dias eu tenho recebido aqui no meu Outlook uma série de e-mails atacando a candidata Ana Amélia Lemos. São críticas, na maior parte das vezes, absolutamente inverídicas, comparações improcedentes, acusações que não se sustentam. Eu estava, inclusive, nessa sexta-feira lendo um comentário da jornalista Rosane Oliveira, que é editora de política da RBS TV, que não é simpática a Ana Amélia, mas é simpática ao PT, e ela estava justamente falando a respeito dessas acusações feitas contra a senadora Ana Amélia, né? A primeira delas, uma CC que ela ocupou no Senado há 40 anos atrás, no gabinete do seu ex-marido, o senador Otávio Cardoso. E na mesma época em que, inclusive, o prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro, nomeou a sua cunhada CC da prefeitura. Aliás, o Tarso Genro foi obrigado pelo seu partido a demiti-la. E outra acusação é agora mais recente, que a própria Rosane Oliveira diz na entrevista que ela deu ali na Zero Hora, sobre uma declaração de propriedade de uma fazenda em Goiás, que seria da Ana Amélia. Bom, a própria Rosane Oliveira disse que o pessoal da Zero Hora investigou o assunto e constatou que essa fazenda estava na declaração do marido dela. A lei permite isso, né? Eu mesmo, você que é casado, por comunhão de bens inclusive, se você declarar, tua mulher não precisa declarar. Se ela declarar, você não precisa declarar. Porque a propriedade dos dois mesmo está ali declarada, a lei diz isso aí, isso é claro. Então estava na declaração dele até que ele morreu no ano passado e foi para um espólio. Isso aí, e o espólio declara, isso está declarado. Mas as acusações são de que ela sonegou essa informação para a Justiça Eleitoral. Uma acusação totalmente falsa, como se vê. Até quando jornalistas que são alinhados com o PT reconhecem isso, os jornais nem quiseram tratar desse assunto, trataram do CC, mas não trataram desse assunto aí, porque não tem fundamento. Então, mas circula pela internet, eu tenho recebido nos últimos dias uma série de e-mails que não são assinados por ninguém, inclusive. A gente sabe de quem é, mas não são assinados por ninguém. Então, o último deles, nessa sexta-feira que eu recebi, muito bem produzido, inclusive, alinhava 10 razões pelas quais não se deve votar em Ana Amélia. Todas as 10 razões falsas. Eu, como disse para vocês, eu já estava estranhando que o PT não estivesse há mais tempo com uma campanha mais suja em relação a líder das intenções de votos aqui no Rio Grande do Sul. Mas nos últimos dias, tanto em spots de rádio como de televisão do candidato Chapa Branca, como também agora através de e-mails que têm sido disparados para todo o Rio Grande do Sul, está atingindo uma nova dimensão e é a hora, acho, de que o Ministério Público Eleitoral entre em ação. Porque, primeiro que uma propaganda através do uso maciço da internet, de e-mails, é proibido, isso aí. E campanhas, então, difamatórias muito mais ainda, né? Agora, sinceramente, não sei se isso adianta alguma coisa ou não para a candidatura do Tarso Genro do PT. Nesse sábado eles vão fazer um comício no bairro Rubem Berta com a presença de Dilma Rousseff. Isso sim rende muito mais. Agora, campanhas sujas, como as que começaram a ser feitas aqui no Rio Grande do Sul, apócrifas, são covardes, né? Inclusive porque ninguém assume. Esse tipo de campanha não é muito comum, não, aqui no Rio Grande do Sul. Não é muito comum, mas está se vulgarizando agora aqui no estado e falta aí uma semana para as eleições. Isso não vai modificar, só te põe contra o próprio PT aqui, porque os seus adversários não estão fazendo esse jogo sujo. Os adversários do governador Tarso Genro podiam colar a imagem dele com a do bandido mensaleiro Zé Dirceu, porque são companheiros de partido. O partido do Tarso é solidário com esse bandido que está preso lá na Papuda, em Brasília. Podia colar a imagem dele com o Delúbio,
com o Marcos Valério, com a Erenice Guerra, né? Com essas trampolinagens todas, essa roubalheira que está acontecendo na Petrobras, porque tudo isso aí é do PT, é do partido do Tarso Genro. Ora, isso podia ser usado também, mas não é usado. Os adversários não estão fazendo esse jogo sujo, né? Mas o PT está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Eu não me surpreendo, né? Eu já esperava por isso aí. Isso aí é aquela coisa da síndrome do escorpião, né? Acho que vocês conhecem a história do escorpião, né? O escorpião está à beira do rio, pede uma carona para o sapo diz, olha, eu não vou te dar carona porque você depois vai me morder, vai me picar e vai me matar. E o escorpião então disse para o sapo, olha, não tem lógica isso que você está dizendo, porque se eu te picar, eu morro também porque eu não sei nadar. E o sapo achou que, bom, é verdade, mas aí chegou no meio do rio, o escorpião picou o sapo. E os dois afundaram. E quando eu estava morrendo, o sapo olhou com aquele olho branco para cima para o escorpião e disse para ele, mas eu não entendi. Ele disse, mas eu não posso contrariar a minha natureza, né? O PT não consegue contrariar a sua natureza, né? Nós temos que estar muito vigilantes sempre em relação a essas coisas, né? Porque na política, para alguns players, tudo é válido desde que se alcance os fins que se deseja alcançar. Tem uma máxima das guerras que diz que o vencedor escreve a história, né? E justifica as suas atitudes, por piores que sejam. Bom fim de semana para vocês. Este fim de semana da penúltima semana antes das eleições.